Olá, Oi, boa noite. boa noite, Lívia, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Depois de uma semana intensa, tudo Semana indo. intensa, né? Imagina. Isso. É. Imagina que a internet do mundo resolveu pifar, dar pane. Aconteceu Foi de mesmo. tudo hoje. É. O Mas que pessoal está bom que tá entrando aí. funcionando agora. É, eu espero que sim. Acho que O agora pessoal vai. tá, É, baixar um pouquinho aqui. E o então, pessoal tá hoje nós, entrando. é, Boa você, noite. você assistiu aquela palestra que eu sugeri? Assisti, Vamos falar dela assisti. hoje. É, Vamos então, botar. Vamos. Enquanto você fala, eu vou só botar o. Ah, não, eu acho que é você que tem que botar para poder fixar. Eu vou o tentar que, escrever aqui o tema. Peraí. uhum. Compaixão e empatia, né? Para vencer a indústria da vergonha. Opa, isso. Uhum. Compaixão e empatia para vencer a indústria da vergonha. Ó, boa noite, quem está chegando aí. Uhum. E então, Se você quiser começar, vamos lá. vamos começando, né? Quem perdeu o começo assiste depois no YouTube ou, ou aqui no Isso. Instagram, né? Vai ficar no IGTV, não é isso? Vamos começar porque senão o nosso tempo acaba, né? É. Bom, eu vou começar definindo os termos, né, que a gente está usando aqui, né? O que é compaixão, né? Compaixão é igual a empatia, né? Compaixão é igual a simpatia? Não. Conceitualmente, a compaixão ela ela tem uma definição mais específica, né? As definições variam um pouco, eu já fiz uma pesquisa sobre isso ao longo do tempo e vi que, por exemplo, na filosofia tem uma conotação e no budismo tem outra, né? O budismo é o principal responsável pela propagação do termo compaixão, né? Os budistas raiz, né? Eles dizem que nosso objetivo na vida é desenvolver a compaixão, né? Que é através da compaixão que a gente se liberta do sofrimento. Isso tem uma lógica intrínseca, se a gente compreender a grande aplicabilidade que a compaixão tem, né? Então, compaixão por todos os seres, compaixão pelo sofrimento humano, né? Olhar para uma pessoa, olhar para a humanidade com compaixão, né? É uma maneira de reconhecer que todos nós estamos implícitos numa realidade que é a realidade do sofrimento, né? É, eu gosto de usar um exercício que eu aprendi há alguns anos, que é uma técnica para desenvolver compaixão, né? É muito interessante sugerir essa técnica para algumas pessoas que são muito egocêntricas, são muito fechadas nelas mesmas e que elas se fecham em relação aos outros, né? Elas estão sempre olhando para o próprio umbigo, estão sempre achando que as questões delas são as mais importantes. E com jeitinho, às vezes a gente consegue mostrar, pedir uma pessoa assim para fazer uma experiência, né? Aliás, essa é uma experiência que eu convido todo mundo a fazer, né? Você Uhum. pode ir para um lugar público, né? Comece num lugar onde você não conheça as pessoas, né? Uma praça, um lugar que tenha. Hoje em dia a gente está proibido de ir para as aglomerações, né? Por Mas, enquanto, né? por enquanto, pois é. Mas é um bom lugar para, assim, mesmo que você não esteja
fisicamente num lugar público, você pode fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer imagem, com uma foto, com qualquer lugar onde você possa ver pessoas, né? Pessoas estranhas. Então, se você olha para uma pessoa estranha e pensa assim como eu, essa pessoa conhece o sofrimento, né? Assim como eu, essa pessoa evita sofrer, né? Se a gente deixar essas palavras ecoarem, né, a gente vai percebendo a dimensão que isso tem, né? Assim como eu, essa pessoa busca atender às suas necessidades, né? Assim como eu, essa pessoa aprende com a vida. E, por último, assim como eu, essa pessoa também quer ser feliz, né? Então, esses pensamentos são pensamentos genéricos, amplos, e que afetam a todos nós de algum modo, né? Quem não conhece um sofrimento, né? Quem nunca passou por alguma questão vergonhosa, né? Quem nunca sentiu medo, quem nunca sofreu de angústia, né? É uma questão só de olhar para si com honestidade, né? Então, conhecer o sofrimento, evitar o sofrimento, né? Pensar em atender suas necessidades, todo mundo está tentando fazer isso, né? Aprendendo com a vida, né? E desejando ser feliz. Então, se a gente considera que esse é um ponto de vista comum a todos nós, né, a gente começa, a partir daí, a desenvolver compaixão. E a compaixão, ela inclui a nós mesmos, né? A compaixão que não inclui a você, né, é uma compaixão incompleta, né? Então, isso é para dar um panorama do que possa ser compaixão, né? É a compreensão de que todos nós estamos inseridos numa realidade sofrida e que o desenvolvimento dessa compreensão faz com que a gente quebre essa barreira da dualidade, né? Eu, outro, a barreira do julgamento, né? A barreira da crítica aos defeitos, aos erros, né? E que vai chegar no que a gente vai falar mais adiante, que é a questão da indústria da vergonha, né? Da humilhação, né? Então, o exercício, eu vou repetir rapidamente, é esse, né? Olhar para uma pessoa estranha, imaginar que, assim como eu, ela, essa pessoa, né, conhece o sofrimento, evita sofrer, tenta atender suas necessidades, né, busca, aprende com a vida e deseja ser feliz, né? Se a gente incentiva, cresce nessa compreensão, a gente vai desenvolver compaixão. Depois você coloca pessoas próximas, pessoas da sua família, amigas, né? Pessoas que você conhece, pessoas do passado, né? É um exercício muito interessante, porque à medida que a gente vai ampliando essa rede, né, a gente vai olhando para o mundo de uma forma diferente, né? A gente vai compreendendo mais quando uma pessoa comete um erro, né, quando uma pessoa se engana. E existem muitos estudos falando sobre compaixão e também diferenciando de empatia, né? A empatia é quando você é mais específico em relação às questões do outro, né? Então, se uma pessoa me conta que está passando por uma determinada situação e eu tento compreender o que a pessoa, qual é o ponto de vista dela, né? Eu estou desenvolvendo a empatia, né? Mesmo que eu não concorde, eu não preciso concordar, né, para ter empatia, né? Eu compreendo o ponto de vista do outro. Isso se chama empatia cognitiva, né? Agora, existe a empatia emocional, que é aquela em que você sente o que a outra pessoa sente, né? Você pode sentir a dor de uma mãe que perdeu um filho, sentir o sofrimento de uma pessoa que passou por um trauma,
né, ou que está vivendo uma situação de extrema angústia. Na clínica, né, nós terapeutas exercitamos a empatia todos os dias. Uhum. Né? Um terapeuta que não é capaz de se colocar no lugar do seu paciente e compreendê-lo, ele está numa outra posição, ele está numa posição de professor, ele está ensinando coisas, né? Querendo ensinar o caminho de como superar a ansiedade, ensinar o caminho de como vencer os problemas e como superar depressões e etc. Isso é uma lógica mais pedagógica, né? Ela não requer tanta empatia, né? É, os estudos de empatia que o Carl Rogers, por exemplo, que foi o fundador da terapia centrada no paciente, fez, né, começaram com ele mesmo. Né? A empatia, a terapia dele era baseada em 3 princípios. Né? Era, não é, a terapia ainda existe. Eu pratico muita coisa dele, do que eu aprendi com ele, que é empatia, congruência e aceitação incondicional. Né? Se eu passar para o meu cliente a ideia de que ele está sendo julgado, né, ele jamais vai melhorar, ele pode até ficar ali porque ele também se julga. Então, as pessoas às vezes entram na terapia achando que estão indo para um tribunal. Né? E quando você entra num processo baseado em empatia, né, não é o julgamento que está em questão, o que está em questão é a compreensão, né, compreender sua posição psíquica, compreender como você vê o mundo e de que maneira você pode transitar nas suas questões. Né? O Carl Rogers Uhum. dizia que quando os pacientes se sentem compreendidos, né, profundamente compreendidos, eles sentem um alívio, né, um alívio muito grande. E através da empatia e da aceitação incondicional e da congruência, né, o terapeuta ele não finge que está compreendendo. E não é uma compreensão só intelectual, né? É uma compreensão que vem de uma conexão. Isso em terapias relacionais, terapias que trabalham com a psicodinâmica e uma boa psicanálise também oferece isso. Né? A compreensão vem dessa interação. E a possibilidade de cura, né? Curar, compreendendo curar como cuidar, né? Uma palavra latina, né? Curare, cuidare. A gente cura aquilo que a gente cuida, né? A gente cura aquilo que a gente sente. A gente não consegue curar o que não sente. Então, compreendendo que o curar é um efeito dessa mudança de olhar da visão do julgamento, né, para a visão da compreensão e da aceitação de si mesmo. Né? Algumas situações que eu já supervisionei de colegas, né, que estavam um Uhum. pouco travadas, os terapeutas preocupados e reconhecendo que eles tinham, como se diz, empatia pelos seus pacientes, mas mesmo assim algumas situações são travadas, não avançam. Aí a gente acaba compreendendo que o paciente repete o sofrimento para poder receber aquela compreensão, mas ele próprio não pratica a empatia com ele mesmo, nem a compaixão. Né? Ele não trata as suas próprias partes feridas dessa forma. Né? É sempre uma parte que dirige o sofrimento ao outro, esperando receber esse retorno. Né? Então, para muitas pessoas é difícil sair dessa posição, né, de expectativas em relação ao outro, né, e gerar amor por si mesmo, e gerar compreensão e poder se libertar, né, poder se libertar desses conflitos. Então, a compaixão e a empatia entram como ferramentas de ajuda mútua, né, de compreensão do todo, dessa relação eu-outro, e de autoajuda. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, né, mas é uma forma de você ajudar a si próprio a poder desenvolver compaixão e desenvolver empatia pelas suas partes feridas. Né?
é muito fácil gostar de si mesmo quando se está bem, né? Quando se está por cima, né? Quando a É, gente está nadando lá, né? Está no alto da montanha, apreciando a paisagem, ó, pobres mortais, né? É, a empatia e a compaixão, elas são necessárias na hora que o sofrimento aparece, na hora que a dor aparece, que o abandono aparece, que a perda aparece, né? Na hora que o fracasso aparece, né? Que a culpa aparece, né? E as pessoas que são criadas desde uma perspectiva muito julgadora, muito crítica, né? Elas tendem a ter essa severidade com elas mesmas, né? Tem pessoas não sei se você lembra de uma live dessas, eu citei uma piada que eram umas tirinhas do Jornal do Brasil antigas, do Frank Ernest, né? Que o psiquiatra diz para o paciente, você precisa gostar mais de você mesmo, né? E o outro, como paciente, responde, eu me recuso a abaixar meus padrões a este nível, né? Ou seja, amar a mim mesmo é uma redução das minhas expectativas de grandeza, né, que eu jamais farei. Então, isso é uma perspectiva uma brincadeira. julgadora e não é uma piada, é uma brincadeira, mas que muita gente vive a sério isso, né? Gostar de É, como é que eu vou gostar dessa coisa cheia de erros e fracassos, né? Como se todo mundo espera todo mundo não, pessoas que têm isso muito forte, né? Esperam que a sua perspectiva de sucesso seja um preenchimento total de todas as faltas, né? O que é impossível. E isso para muita gente é muito doído, né? Tem pessoas que ficam esperando justiça, né? Estão querendo, cobrando. Você tem que me dar o amor que você não me deu, né? Você tem que me dar a, o reconhecimento que você não me deu. E ficam nessa posição silenciosamente. São partes que agem em segredo dentro da mente das pessoas. Então, isso me lembra uma outra frase do Carl Rogers que diz assim: a única pessoa que não pode ser ajudada é aquela que só culpa os outros, só quer culpar os outros, né? Quando uma pessoa só quer uhum, acusar, culpar, às vezes quando vem um casal para terapia, eles começam assim: ele fez isso, ela fez aquilo, não, mas entendeu? Os dois estão disputando, quer dizer, quem tem razão sou eu, quem está certo sou eu, né? Não tem terapia enquanto isso está andando desse jeito, né? A gente tem que trabalhar para que essa dinâmica mude e eles possam cada um olhar para si próprios, né? Desde uma perspectiva mais compassiva e menos julgadora, né? Então, compaixão e empatia são dois conceitos diferentes, né? Tem aí o exercício, quem entrou depois pode pegar o começo da live depois e aprender para desenvolver empatia, né? Em desenvolver compaixão. paixão. E tudo isso é diferente, tudo isso é bem diferente de simpatia, né? Porque você pode ter simpatia por uma pessoa, né? Você dá aquele abracinho, que pessoa simpática, eu me simpatizo com você, mas quando a pessoa se abre, bom, peraí, não é bem isso, entende? Essa simpatia pode acabar, né? Então, simpatia é diferente de empatia e é diferente de compaixão, né? Nós vivemos numa Ótimo. sociedade polarizada, né? É o lado esquerdo contra o lado direito e vice-versa, né? Um apontando o dedo para o outro. Quer dizer, se a sociedade não consegue curar, né, as suas diferenças, né, cuidar das suas diferenças, a gente tende a não ver solução através do mundo político, né? A gente vê um jogo de acusações mútuas, né? A gente vê que sempre as pessoas estão se valendo o jogo político está se valendo da possibilidade de destruir o outro, né? Não importando se no ponto de vista do outro existe algo coerente, né? Se a gente conseguir filtrar, né, essas atitudes julgadoras, né, e tentar fazer um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro, né, ver o mundo com os olhos do outro. E isso não quer dizer que você vai se cegar, né, que você vai perder seus olhos, né? Você vai aos olhos do Uhum. outro para compreender o ponto de vista dele, né? Isso não quer dizer também concordar com tudo, né? Mas eu aceito que você pense diferente, eu quero te mostrar o meu ponto de vista
e quero compreender o seu. Então, quando a gente faz esse jogo, o debate fica muito interessante. Mas no jogo político, o que existe é um caminho de destruição, né? Onde o que se procura é muito mais atacar, enfraquecer o outro, do que torná-lo valioso, né? E como a ideia do bom combate, né? Aí nós vemos a internet sendo usada nessa polarização, né? A internet hoje em dia está sendo ótima. Eu acho uma maravilha. Muita gente diz assim: a internet é podre. Não, a sociedade é podre. A sociedade tem suas podridões. A internet está botando isso para fora. As redes sociais estão expondo tudo isso, né? E a gente não pode curar o que não sente, não pode curar o que não vê. Então, ao longo da história, a gente não tem muita ideia de como é que isso vai repercutir do ponto de vista de um processo de sanar a sociedade dessas polaridades tão violentas, tão agressivas, né? E Sim, o objetivo dessa polarização é sempre envergonhar o outro, fazer com que o outro seja considerado o inferior, o desvalorizado, é a humilhação, né? Essa, essa ideia ficou muito clara naquela palestra que eu sugeri que você assistisse, e vou sugerir também para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sim, né, que assistam. É uma palestra da Mônica Levinsky, que está no TED. Mônica Levinsky, quem não se lembra, foi a amante, né, do Bill Clinton, e que provocou aquele escândalo todo, né, aquela história toda veio à tona, e ela, muito corajosamente, né, depois de toda a humilhação e toda a vergonha que ela passou, ela agora está vindo a público falar sobre isso. Ela se auto-intitula o paciente zero nesse processo de cyberbullying, que na época dela não tinha esse nome, né? Ela começa brincando dizendo que o nome dela está em 40 raps, né? Músicas que falam dela, né? Que falam da história dela, e ela diz que aos 22 anos ela se apaixonou pelo chefe dela, que por acaso era o presidente dos Estados Unidos, né? E aos 24 ela viu a grande cagada que ela fez, né? A é, consequência disso, né? E ela se arrependeu profundamente de ter cometido esse erro, né? Segundo ela diz, né? Mas uma menina de 22 anos apaixonada pelo chefe, isso não é um caso tão raro assim, né? E quem é que apaixonado não faz qualquer coisa pelo seu objeto de desejo, né? É, no entanto, ela se viu numa situação em que ela foi sadicamente torturada e humilhada, né? Porque logo em seguida a história dela caiu nas redes sociais, né? As redes sociais começaram a se formar e até hoje ninguém associa o nome dela a qualquer outra coisa que não seja algo escandaloso e humilhante, né? é, E eu achei muito corajoso da parte dela, né? E ela falar da angústia, de tão angustiante que foi para ela ter vivido tudo isso, né? E ter sido profundamente humilhada, mas também profundamente acolhida pela compaixão e pela empatia das pessoas que a queriam bem, que a querem bem, né? Que a ajudaram. Ela não especifica, ela foi ajudada pela família, por amigos, deve ter feito muita terapia também, imagino eu, uhum, né? Então, ela mostra que o cyberbullying, né, acabou virando uma espécie de fonte de renda para as empresas que faturam, né? Um escândalo com o nome de alguém assim, né, vem à tona e ganha 5.000 cliques assim em questão de uma hora, né? Quer dizer, aparece no Facebook lá, né? Mônica Levinsky e não sei o quê, né? Seu namorado. Aí para todo mundo ver o que ela está fazendo com o namorado dela, entendeu? sim. E vai, Vira ou capa qualquer de outra jornal coisa. no dia seguinte, né?
Exato, né? E tudo isso é uma tentativa psicopática da sociedade de faturar com a vergonha do outro, né? A gente vê aí, por exemplo, no Facebook, aparece de vez em quando, né, matériazinha chamando para saber da vida daquele ator que cometeu um crime, que foi envolvido num escândalo, né? Como estão vivendo agora os atores que passaram por coisas assim, o assado, né? As manchetes são muito sugestivas, né? Sugerem algo escandaloso, e existe uma imprensa que fatura com isso, e existem empresas faturando muito com esse tipo de coisa, né? Na política, então, nem se fala, né? Qual é a campanha política que não é cheia de vazamentos de escândalos, né? Que tem como objetivo humilhar o adversário. Então, nós estamos vivendo uma questão muito perigosa, né? E eu sugiro de clicar nessas coisas, né? Porque eles estão. Quem clica nesse negócio está. Cadê você, Lívia? Sumiu. É... Oi, oi. Oi, oi. Quem está aí? Lívia, você está me vendo? Eu acho que a sua internet caiu. Alguém que. Vocês estão me ouvindo? Por favor, manda uma mensagem escrita. Quem está ouvindo? Quem está me vendo? Alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, tá me ouvindo? Ok, tem gente ouvindo. Então eu vou continuar falando até a Lívia voltar, né? Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ah, espera aí um pouquinho. Oi. Ah, Voltamos? voltando. Voltou. Eu achei que Caiu da para mim cadeira aí? continuou. Não? Foi a sua que caiu? Eu não sei. Eu Não tinha percebido sei. que você tinha desconectado. Opa, Ouvindo e vendo. As pessoas continuaram me ouvindo, mas você saiu de repente, né? Aí eu hum, tive que chamar você de novo para cá. isso. Bom, então, eu estava falando do cyberbullying, né? Uhum. Dessa questão da vergonha que a gente deve tomar cuidado quando quando a gente propaga isso, né? Quando a gente deixa a nossa curiosidade mórbida se deixar levar por essas coisas, né? Eu no ano 2000 eu fundei uma editora para publicar o livro do EMDR. E eu estava muito entusiasmado com o MDR, o MDR me entusiasma até hoje, né, dá respostas clínicas muito boas, e eu resolvi publicar aquele livro, e então, o pessoal está dizendo aqui que está ouvindo bem, obrigado Alfredo. Ótimo. Então, aí eu fui procurar uma assessora de imprensa para ver se ela ajudava a divulgar, né? A Sim. gente estava organizando cursos, seminários, essas coisas, para divulgar a técnica. Aí eu achei indicaram uma jornalista, né? A moça não estava bem naquele dia. Ela olhou para mim e falou assim, eu mostrei o livro para ela e disse, olha, eu estou precisando de uma assessoria de imprensa para divulgar isso aqui. Ela olhou o livro e falou assim, tem algum escândalo por trás disso? Eu achei a pergunta tão estranha. Uma técnica de terapia precisa de algum escândalo para se promover? Muito Porque estranho. hoje em dia a gente só consegue divulgar o que tem escândalo. Eu falei, não, não tem Isso não. lá Muito no ano obrigado. 2000, isso? No ano 2001, por aí. Aí Tô eu acreditando. agradeci, claro, eu desisti de, bom, se eu tenho que criar um escândalo para o MDR está curando traumas, eu vou ter que inventar traumas para as pessoas para poder divulgar, isso não tem cabimento. Aí, Não. passado algum tempo, eu encontrei com ela de novo, ela me pediu desculpas, dizendo que ela não estava bem naquele dia, né? Mas eu falei que tudo bem, todo mundo tem direito, né? Um dia ruim. Mas porque há um tipo de imprensa, né, de jornalismo que é voltada à fabricação de escândalos, né, antigamente se chamava de imprensa marrom, né. Essa questão da... Então vamos voltar à questão do cyberbullying, né, e o quanto que é perigoso a gente estimular isso, né.
Se a gente está vendo sites ou vendo no Facebook, Instagram, coisas que sugerem que alguém pode estar sendo envergonhado, né? Alguém pode estar sendo atacado por humilhação, né? A gente tem que tomar cuidado porque isso pode levar uma pessoa ao suicídio, né? Isso pode, se a pessoa não tiver suficiente estrutura interna e apoio, né? Ela não suporta, né? A Mônica Levinsky cita o caso de um rapaz, eu não me lembro em que ano, acho que foi em 2010, um rapaz que foi filmado, um rapaz de 18 anos, foi filmado tendo relações sexuais no quarto dele na universidade com outro menino, com outro rapaz. E foi filmado pelo companheiro de quarto dele e o cara soltou aquele vídeo nas redes sociais. Bom, não deu outra, né? O menino não aguentou e se matou, se jogou de uma ponte. Nossa. Então, isso é a humilhação, o sentimento de humilhação, né, ele pode ser sentido de uma maneira muito mais intensa do que a raiva, por exemplo, né? A gente pode ter raiva e ficar bravo, e ficar irado, e dizer, tem gente que fala assim, quando alguma coisa me irrita, eu fico uma semana passando mal, digerindo aquela raiva, eu não posso encontrar tal pessoa porque isso me destrói. Isso é um nível de intensidade, de negatividade, né, que a pessoa ainda suporta, até porque ela tem a quem culpar, né? Agora, a humilhação não, né? A humilhação ela é pervasiva, porque ela tem um mecanismo fisiológico da vergonha, né? Ela inibe, ela ataca o ser como um todo, né? O que é uma pessoa envergonhada? Uma pessoa que quer se esconder, ela não consegue mostrar seu rosto, mostrar sua cara, ela perde a percepção da dignidade, né? De que nós somos pessoas dignas, né? E é, a vergonha acaba vencendo, esse tipo de vergonha que vem da humilhação, acaba podendo vencer a própria pessoa, né? E aí a pessoa se mata. A gente tem aí na história vários casos assim. No Rio de Janeiro, há alguns anos, um empresário faliu e ele se matou, matou a mulher, as duas filhas e se matou e deixou uma carta dizendo que, já que ele não podia dar para as minhas meninas, né, e como ele se referiu à mulher e às filhas, né, a vida que elas merecem, era melhor acabar com tudo. É claro que era uma personalidade que não tinha uma distinção, né? Que direito eu tenho de acabar com a vida de um outro ser, porque eu não posso ser para esse outro ser aquilo que eu acho que a pessoa merece. Então é um narcisismo total, né? Mas essa pessoa, com esse narcisismo, que mostra uma fragilidade e uma falta de amor próprio e de compaixão, uma falta de discernimento entre eu e o outro, né? Uma falta de separação, tem uma pessoa que está lá no nível simbiótico ainda, essa pessoa, quando percebe a vergonha, né, ela se sente tão destruída que ela acaba cometendo um ato insano desses, né? E, de um modo geral, o que pode curar, né, essa, é, essa reação tão intensa, primeiro é preciso apoio, né? É preciso um apoio que não tenha nada de julgamento, nada, né? Uma pessoa que está passando por uma situação de humilhação, como a Mônica Levinsky conta que passou, né, ela precisa de muito apoio. Ela precisa de alguém olhando para ela, né, porque ela, no caso dela, ela diz que entrou numa depressão terrível, né, que os pais dela exigiam que ela tomasse banho de porta aberta, com medo que ela se matasse no banheiro, né, porque a coisa não foi fácil. E ela conseguiu superar tudo isso a ponto de hoje estar mostrando a cara dela e ter recuperado a dignidade, né? Então, o contrário da humilhação é a compaixão, né? Quem nunca errou, né? Quem não erra, quem não, por mais que você reconheça que o seu erro
pode ter causado dano a outra pessoa, né? Isso não é motivo para que a pessoa se humilhe. E muito menos o erro que outra pessoa cometeu sobre você, né? Você pode ter sido, a pessoa pode ter sido enganada, traída, né? Pode ter tido uma empresa que faliu porque o sócio roubou e morrer de vergonha disso, se sentir humilhada, né? Isso não foi nada que a pessoa fez, foi o que outras pessoas fizeram, né? As mulheres, principalmente mulheres, homens também, existem homens nessa situação, vítimas de narcisistas perversos, né? Quando vem à tona a verdade daquele relacionamento, elas sentem muita vergonha. Sentem vergonha de ter se unido a uma pessoa tão perversa, tão capaz de tanta coisa negativa, e é, essa pessoa não tem que se envergonhar do que o outro fez, né? São pessoas que ainda não se diferenciaram o bastante para não se deixar confundir, né? É Uhum. preciso que a compaixão entre, assim como a empatia, né? A empatia vai agir nas partes feridas, né? A compaixão age no ser como um todo, né? E a compaixão permite que eu aceite que eu estou numa realidade errante, né? Que a condição humana é uma condição errante, né? Quem quer que vamos dizer assim, quem quer que não haja erro, quem quer que não haja nada fora do, do, de uma condição ideal, né? É esse eu ideal que é forjado Uhum. nas relações familiares, que é forjado na cultura e que tem a ver com vergonha patológica, que tem a ver com vergonha que a gente fala no curso, no seminário com o Fabian, que aliás nós estamos preparando a versão online desse curso, né, desse seminário, que vai estar Maravilha. aí disponível em breve. Nós estamos já preparando as gravações, as aulas, e vai ter, como se chama aquilo, legenda em português, porque ele fala espanhol, tem gente que não gosta, algumas coisas eu vou traduzindo. Então, Sensacional. é, então, a compaixão, ela age no ser como um todo, né? E a empatia age nas partes feridas, né? Porque através da empatia eu procuro compreender as minhas partes feridas, né? O eu tenta olhar para essas partes que tendem ao fracasso, que tendem vamos dizer assim, ao erro, né? Essa perspectiva ideal, né, essa perspectiva do eu ideal que o Freud disse que é o nosso superego, né? A gente tem o id, segundo o Freud, né? Id, ego e superego. Hum. Não vou entrar em detalhes de primeira tópica, segunda tópica, porque isso não importa aqui. Mas essa visão do id como coisa, como inconsciente, né? Que é povoado desses impulsos que o ego fica tentando mediar. E o superego condena, critica, né? O superego pode ter várias facetas, né? O Reich fala no livro Caráter Impulsivo de um superego positivo. Freud também fala disso. O superego positivo é aquele que dá um lugar para o prazer de viver, né? Ele diz, isso você não pode, né? Mas aquilo você pode. Então, a criança que é estruturada dentro de uma família onde aquilo que ela faz de errado tem alternativa, né? Ela pode isso ou pode aquilo, ela se estrutura como um ser humano mais flexível, né? Então, ela pode Interessante. lidar também com as suas partes erradas, errantes e feridas de uma maneira mais flexível, né? E Hum. essa flexibilidade, ela não é só uma flexibilidade intelectual. Não, tipo assim, não, veja bem, porque isso vira, às vezes, uma certa autoindulgência, né? Eu vejo pessoas que desenvolvem uma boa autoindulgência, mas uma intransigência com os erros dos outros enorme, né? Essa
a gente precisa, se você está sendo intransigente com os outros e indulgente com você mesmo, você está projetando seu superego no outro, né? Fazendo, apontando o erro para o outro. Então está havendo uma ação superegóica tirânica, né? Essa é uma das, a pior face do superego, né? O superego perseguidor e tirânico, né? Que algumas pessoas se encaixam bem naquela definição de que estão sofrendo porque o superego está batendo no ego, né? E o superego já está dentro, né? Ele já foi introjetado, é parte do psiquismo. Não é alguém acusando, né? É muito interessante que às vezes os pais são rígidos com a criança, depois eles se flexibilizam ao longo do tempo e as crianças viram filhos rígidos, né? Às vezes os pais chegam na velhice e ficam mais amorosos, mais afetivos, né? E os filhos estão os próprios tiranos, né? E são tiranos com os próprios Repetindo. filhos, repetindo esse padrão, né? Porque já não é mais uma ação externa, é algo internalizado, né? E isso vira uma forma de autoataque, né? Então, vencer esse superego é uma tarefa, né? Ninguém precisa de um superego tirânico, né? E Superego nesse tirânico é caso, destrutivo. e nesse Fala. caso a psicoterapia auxilia É, a, a exato. domar esse superego aí. A Não tem como psicoterapia, desaparecer com ele, né? Tem que domar. ele precisa. A Mônica Levinsky cita uma frase da Brené Brown, que tem Ah, excelente. aquele livro, né, sobre a coragem de ser vulnerável, né? A coragem de não E agradar, né? a É algo assim. coragem, acho que é a coragem para ser vulnerável, Tá na somos minha vulneráveis, lista algo de assim. leitura. Leia logo, é um livro muito bom. Então, ela fala que a Brené Brown diz a, a empatia, não é possível que a empatia não vença a vergonha. Hein? A empatia deve vencer a vergonha. Né? E isso não é só, não adianta eu ficar olhando para os outros, né, e buscando a empatia alheia. Né? Eu preciso também gerar empatia por mim mesmo. A Principalmente. psicoterapia, a psicoterapia precisa, uma boa psicoterapia, ela fomenta essa capacidade, ela desenvolve o amor próprio, ela flexibiliza, né? E algumas práticas meditativas também, né? A meditação tem que levar a esse lugar de amor que inclui a si mesmo, né? Que é uma diluição desse conflito, né? É muito comum. Eu ficava muito encafifado quando diziam que a meditação é para dissolver o ego. Mas se eu não tiver ego, eu não chego daqui até o meu trabalho. Eu preciso de ego, né? Eu preciso de ego para fazer as coisas, para planejar a minha vida. Eu preciso saber para onde eu vou, o que eu quero, né? Na verdade, isso é uma relação com o superego, com esse eu ideal, com esse que deveria ser, né? Quando ele vai se dissolvendo, né? E ele vai se dissolvendo progressivamente no processo analítico, terapêutico, e vai se dissolvendo também no processo de meditação. As duas práticas juntas dão um bom resultado, né? É, E porque eu, elas se complementam. Porque eu já vi gente que faz meditação e que tem um superego do cão, entendeu? Que persegue todo mundo. por isso que faz meditação. Faz meditação. Pois é, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, tem gente que faz terapia e também fica apontando o dedo para os outros, é crítico, etc. Isso depende muito de alguns fatores importantes, entre eles essa questão que a gente está abordando aqui hoje, que é a questão da compaixão como cura, né, para enfrentar compaixão e empatia, para enfrentar a indústria da vergonha. Né? Não que a gente vá cair no azar que a Mônica Levinsky deu, ou que outras pessoas deram, né, de ter seu nome público, né, desonrado, né, ter sua imagem pública desonrada. A maioria das pessoas não sofre com esse tipo de coisa. Né? Nós somos pessoas comuns. Né? É difícil alguém ser envolvido num escândalo desses.
O problema são aquelas pequenas vergonhas, pequenas do ponto de vista do efeito social que elas podem ter, né? Por exemplo, eu me lembro que eu fiz xixi na sala de aula no primeiro ano da escola. Uma professora chegou lá, falou assim: não pode ninguém mais pedir para ir ao banheiro. Aí eu fiquei tudo trêmulo, porque eu comecei a ter vontade de fazer xixi, primeira série na escola, 6 anos de idade, né? Aí eu fiquei nervoso, fiz xixi na sala de aula, um coleguinha falou, aí a professora, por que que você não pediu? Eu fiquei assim todo inseguro, um menininho de 6 anos Nossa. inseguro, porque, não sabia, ela disse que eu não podia pedir, né? E eu estava querendo fazer xixi, então eu vou fazer aqui mesmo. Né? Então, isso é uma vergonha que veio junto com essa lembrança em terapia, né, que hoje eu posso falar disso rindo, né? Posso falar disso com compaixão e com empatia pelo menininho de 6 anos que eu fui, né? Então, essas coisas a terapia resolve com mais facilidade, né? A gente vai aprendendo a superar essas vergonhas, porque isso não impacta numa ideia de que a criança se sente indigna, né, nessa hora. A criança sente a vergonha de uma maneira muito intensa, né? Mas você ter a sua imagem pública, né, atacada, como a Mônica Levinsky teve, né, porque estava apaixonada e porque viveu sua sexualidade ali com aquele chefe, né, ela foi alvo de muito ataque, de muita agressão. Na vida cotidiana, as vergonhas que as pessoas sentem nas terapias, geralmente, são vergonhas até da vida íntima, né? São coisas que não tem muito a ver com vida pública, né? Mas quando a gente vai atrás, né, sadicamente, porque a gente tem que admitir uma parte sádica, né, que é ir atrás dos erros dos outros, né, para apontar e fazer críticas, fazer comentários, né, apontar os erros dos outros. A gente está fazendo assim, né? Olha aqui, os 3 dedos apontados para si próprio, né? A gente está querendo fugir de vergonhas que são nossas, né? Culpas e vamos dizer assim, algum tipo de percepção de fracasso narcísico, né? Você vê, é fácil rir quando alguém cai no chão, cai na rua, né? Ha, 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 né? Que alguém caiu. Quando o outro passa vergonha, né? Porque o ridículo é o outro, né? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está querendo evitar ver o ridículo que está dentro de nós, né? Mas se a gente sente compaixão e empatia por quem escorrega, cai, comete um erro, isso vem a público, né? A gente está, na verdade, flexibilizando a nossa relação com a gente mesmo, né? Uhum. É, então, dizer para uma pessoa que caiu no chão e se machucou na frente de todo mundo e se levantando, ajudar essa pessoa a se levantar, é quase como dizer aquela frase da primeira, né, do exercício que eu sugeri, né? Assim como eu sei que você também sofre, né? Assim como eu sei que você evita sofrer, né? Então, assim como eu sei que você também se envergonha, né? Então a gente se põe num campo que é comum a todos nós, né? A arrogância cai por terra. E quando a arrogância cai, é que essa arrogância é desse eu ideal, desse superego, né? Que quer se ver melhor do que os outros, né? Que é imbuído de um narcisismo de superioridade. Quando essa arrogância cai, a gente se flexibiliza, né? A gente faz bem a gente mesmo, né? A gente não está só fazendo bem ao outro, né? Então, a gente nasce equipado para desenvolver sentimentos positivos, amor, compaixão, empatia, né? Mas eles não estão no nosso escopo relacional com muita facilidade, né? Há algum tempo eu vi falar de uma escola no Japão que ensinava às crianças a arte da felicidade, né? Isso é um assunto que já está, Harvard já está dando aula sobre felicidade, né? A Como faculdade da desenvolver. Então, a felicidade tem que ser cultivada, né? E é algo que só pode ser cultivado com compaixão e com empatia. São sentimentos
e atitudes, né? Mais do que sentimentos, é uma atitude, é um posicionamento, né? Se eu pensar no outro como um rival, um competidor, né? Eu vou estar só produzindo mais ameaças, né? Ameaças a mim mesmo, no final das contas, né? Quando eu ataco, eu estou gerando esse veneno dentro de mim, né? O veneno da negatividade, né? É muito importante que a gente olhe para os nossos atos, né? E pense, se a gente fica mais tempo atacando, criticando, combatendo os Sim, outros do que gerando coisas positivas, né? Gerando uma energia positiva, porque a gente está fazendo mal a gente mesmo em primeiro lugar, né? É só você sim. fazer uma experiência, né? Fale mal de alguém ou de alguma situação várias vezes por dia e veja como você se sente no fim do dia, entendeu? Sim. É só você começar o dia criticando, né? Falando mal de alguém, apontando defeitos. E se você fizer isso em relação a si próprio, né? Aí mesmo é que você vai chegar deprimido no fim do dia, né? É. Porque os pensamentos negativos e os sentimentos negativos que se replicam aí, eles geram uma negatividade muito grande, né? É, por isso é que quando a gente pensa em compaixão, né, a gente pensa em alguma coisa que é um remédio para nós mesmos, né, que é algo que nos beneficia, não é por uma questão moral somente, né, Uhum. porque a ideia que foi propagada, que é propagada de um modo geral na nossa sociedade, né, é de que a gente tem que ser bom, a gente deve ser bom, né, por uma questão moral, né, fazer o bem, gerar coisas boas. Mas eu vi muitas pessoas ao longo da minha vida pregando o bem, mas não conseguindo gerar nada de bom para si próprio, entendeu? Carregando uma negatividade enorme, né? Por conta de culpas, por conta de vergonhas, por conta de humilhações. É. Então esse Uma discurso amiga, acaba sendo um discurso superficial. uma amiga que é terapeuta, recentemente ela perguntou para os seguidores dela na internet se você Sim. preferia ser bom ou ser inteiro. E aí Ah, eu respondi, né? Eu prefiro ser inteira. Eu uhum, acho que eu prefiro ser inteira. Hoje eu sim. compreendo mais nesse É, sentido, né? uhum. Nessa Eu vou. pandemia, algo emblemático, né? Não sei se você viu, foi o ator Fábio Assunção, né? Que ele estava com aquela questão da dependência das drogas e ele Uhum. realmente foi muito, né? Foi muito. As pessoas falaram muito sobre isso. E aí, Ele é bem recentemente, lembrado. Ele e foi muito ele atacado. saiu. E tem um vídeo dele que ele. É incrível esse vídeo dele. Assim, parece até uma cena de teatro. Assim, ele está andando, assim, Hum, girando a câmera. O discurso dele é tão bonito, né? E ele fala, e a frase marcante uhum, que ficou, né? Vocês que aplaudiram o meu fracasso, agora eu espero que vocês aplaudam o meu sucesso, né? Agora ele se uhum, recuperou aí das drogas, né? sim, Mas, isso. é, mas eu vejo que a dificuldade do desenvolvimento da compaixão, primeiro que a gente, é como você falou, você teve que explicar para a gente o que é a compaixão, porque a gente está se esquecendo do que é. É, A gente não sabe isso. mais o que é, a gente não sabe mais Uhum, praticar, né, se isso. auto-praticar e dedicar Uhum, ao outro. E os jovens, né, os jovens aí de 18 até os 25 anos, eles estão sendo muito influenciados pela mídia, pela vida do uhum, artista, né? é, Principalmente essa exploração da vida do artista. isso. Então, esse comportamento está acontecendo, esse movimento, por conta disso. E aí, Uhum, como é que esse jovem né, se separa desse movimento? Como é que ele se sim. blinda disso? Porque ele também ainda não sabe É, ter esses isso é recursos, né? interessante. Isso é muito interessante porque o que o jovem quer é, é formatar seu eu de tal forma que ele possa ser amado, né? Então ele tem a ilusão de que a celebridade é amada por muitas pessoas, né? Quando ele imita uma celebridade ou quer se espelhar ou admirar, né, ele está tentando criar um eu mais positivo para ele mesmo, né? Está tentando superar a infância, né? Superar as incertezas
da infância e da passagem para a vida adulta, essa passagem nunca é uma passagem muito completa, né? A gente não morre para a infância e entra na vida adulta, né? Não morre uma criança e se forma um adulto instantaneamente. Na nossa cultura não é assim, né? Nas culturas primitivas existem rituais em que tem um ritual numa tribo no Xingu que eles põem uma luva de palha, põem umas formigas que dão umas picadas, que soltam um veneno e provoca uma dor enorme, né? Alguns garotos morrem fazendo esse ritual, não aguentam de tanta dor, porque você tem que Nossa, aguentar olha, a dor da morte da infância, para então você entrar no mundo adulto, né? E quem vive a dor da perda da infância e se estrutura na vida adulta, né? Vence toda essa expectativa de ser algo para o outro, né? Do reconhecimento, do ser. Eu sou uma celebridade, eu sou o máximo, né? Eu posso tudo, né? A gente vê aí artistas com 14, 15 anos que fazem um monte de coisa, né? Se expõem ao perigo com drogas e tal, e alguns não conseguem sair, porque eles não suportam ser um ser limitado, né? Um ser para quem algo lhe falta, né? Nós somos seres incompletos, né? Ser adulto é compreender que a gente não vai nunca conseguir projetar no mundo esse eu ideal perfeito, né? A gente consegue ir se realizando, ir se construindo aos poucos. Então, muitos querem seguem essas celebridades, mas não suportam esse vazio, a falta, a incompletude, né? Que muita gente acaba tentando tapar com drogas, né? O caso do Fábio Assunção, que ele fala disso abertamente, o caso do Casagrande, que escreveu um livro sobre isso também, né? Dificuldade de lidar com a cocaína, como ele fala, que é a dificuldade de aceitar a nossa parte fracassada. Mas ela não é fracassada porque é incompetente, ela é fracassada frente a uma idealização, né? A vergonha de muita gente é a vergonha de não corresponder a uma idealização daquilo que está na imagem do outro, né? Está na imagem, na ideia que eu tenho da ideia que os outros têm de mim, né? isso. Isso não é a verdade sobre mim, nem é a verdade sobre o que o outro pensa de mim, né? Você pode achar que está agradando muita gente e, na verdade, você não está, né? Ou as pessoas estão indiferentes, né? Então, entrar em contato com a realidade de que a gente não é essa pessoa maravilhosa e nunca vai ser, né? A gente consegue ter encontros significativos, né? A gente consegue ter satisfações positivas, agradáveis, né? A gente consegue gerar coisas boas, né? E isso que minimiza essa produção de negatividades, né? Eu poderia falar muito sobre neurociência agora, né? Porque a Ai, neurociência que está legal. mostrando isso o tempo todo, né? Eu vou só recomendar esse livro aqui, ó, O Cérebro de Buda, tá? Que tem Cérebro de várias Buda. citações, tem vários, Rick Hanson, tem várias, neurociência prática para a felicidade, né? Neurociência prática para a felicidade. Então, a gente não consegue alcançar essa idealização. Então, a gente tem que aceitar que o nosso tempo acabou, né? Faltam 20 segundos para essa live se encerrar, e a gente volta a conversar sobre isso outro dia. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado a você, Lívia, mais uma vez. E quem quiser assistir desde o Gratidão. começo, veja no YouTube, que a Lívia vai botar lá depois, tá bom? Um beijão para todos e até a próxima. Muito obrigado.